Você está com dívidas atrasadas e você está recebendo um volume enorme de ligações de escritórios de cobrança e assessoria de cobrança que estão tirando o seu sono. Então, eu quero dizer que o vídeo de hoje é para você. Fica comigo até o final. Eu sou o William Cruz, esse é o canal Dinheiro e Companhia. Já deixa o seu like, faz sua inscrição e fica comigo até o final, certo? Nesse vídeo nós vamos ver as estratégias das assessorias de cobrança e o que você deve responder às suas estratégias. A primeira parte desse vídeo é sobre as estratégias das assessorias de cobrança. Primeira coisa que eles vão fazer é usar superlativos para passar informações. Você está com uma dívida em atraso há 4.977 dias. Eles colocam todo o seu atraso em dias, dando é muito mais pesado você ouvir que você está há 490 dias do que dizer que você está atrasado há 1 ano e não sei quantos dias, ou meses. A sua dívida, meu senhor, é de 197 mil, isso é claro, juros sobre juros, né? É para assustar com o valor da dívida à vista e para dar um prazo curto. Então eles apresentam não só superlativos, deixando a dívida com uma ênfase grande de atraso, você não sabe quanto tempo, você não sabia que estava tanto tempo. Aí você causa um efeito de, nossa, quanto tempo faz que eu estou atrasado? E fora os superlativos e ao passar as informações, eles fazem com que você se assuste com o valor da dívida à vista e com o prazo curto. Então eles apresentam o valor da sua dívida de 197 mil e eles perguntam, e o senhor tem um valor para estar pagando esse valor nos próximos 5 dias? Leva essa negociação em termos de prazo e não de valor. A pergunta deles é para que você fale, não, nesse prazo eu não consigo. Aí ele aumenta um pouco o prazo e começa a discutir prazo e não valor. É a segunda estratégia deles, certo? Manter o devedor em desvantagem o tempo todo é uma outra estratégia que eles fazem. Quando você tenta reclamar a respeito de alguma coisa, o devedor é colocado numa posição de desvantagem para que ele se sinta acuado. Aí os termos jurídicos que são usados realmente estão tentando nos enrolar quando eles fazem isso. Eles usam o termo chamado cobrança extrajudicial. Quem não está acostumado com termos jurídicos vão falar assim, nossa, você é processado. Na verdade eles não podem mentir para você. O que eles fazem é falar que é uma cobrança extrajudicial, ou seja, uma ligação, como eles estão fazendo, é extrajudicial, não é judicial. Certo? Mantendo o devedor em desvantagem, eles se tornam senhores da situação. Então, aí uma outra estratégia deles é fazer uma proposta que se pareça com um grande negócio. O atendente passa a ser amigo do devedor, se colocando como quem vai ajudá-lo. O atendente, ele quer... na verdade, é extrair do devedor o quanto ele pode pagar por mês. Aí ele faz uma oferta, digamos, de X reais por mês. Aí ele fala, não, isso eu não posso, eu posso tanto. Aí ele abaixa esse valor e aumenta o prazo. A estratégia é diminuir o valor mensal com o objetivo de parecer estar ajudando e aumenta o tempo, o prazo e aí aumenta ainda o valor a ser pago com os juros sobre juros e faz com que a roda continue a girar. Então, essas são algumas estratégias que eles apresentam. Agora, uma reflexão na segunda parte, como você deve se portar, quais é as respostas que você deve fazer, você deve apresentar, o que você deve pedir. Em primeiro lugar, antes de mais nada, você tem que saber qual é o principal da dívida. O principal da dívida é o valor que é devido sem os juros que foram apresentados. Quando eles passam o valor total da dívida, eles passam o valor dos juros. E eles não sabem, às vezes nem sequer os atendentes sabem quanto que é o valor do principal da dívida.
certo? E aí você pode pedir através do seu e-mail, você pode falar para eles mandar um e-mail para você, contando a segunda parte, o segundo pedido seu, o principal da dívida, e você pode sair também, mandar também aquela chamada memória de cálculo, que é também chamada de cálculo evolutivo da dívida. É o direito que o devedor tem de receber isso. Outra coisa, se for uma assessoria de cobrança que comprou a sua dívida, a primeira coisa que você deve pedir, antes de mais nada, antes disso tudo, é aquela chamada o termo de cessão de dívida, porque você pode estar sendo alvo de um golpe, na verdade, porque você não sabe se realmente essa empresa comprou a sua dívida do credor inicial. Certo? Então, a primeira coisa que deve ser informada, e isso é totalmente ilegal, né? Que você não foi notificado dessa venda, é essa cessão de dívida. Então, você deve para o Banco X, e essa empresa Enrolation está te falando que comprou a sua dívida. Então, ela tem que apresentar essa cessão de dívida, né? O termo de cessão de dívida, e apresentar junto com ela qual é o valor do principal e também o cálculo evolutivo da dívida, para que você se posicione a respeito disso tudo, correto? Então, se você começar a dar trela por primeira ligação que você receber, você pode pagar para a pessoa errada, e aí você tem que pagar 2 vezes, tá? Só lembrando. Ok? Eu sou o William Cruz, esse é o canal Dinheiro e Companhia. Não se deixe enganar, ok? Obrigado, até o próximo vídeo.